Namastê, saudações a todos os participantes aqui presentes e depois aqueles que assistirão a nossa aula gravada. É, Vamos para o nosso último verso dessa sessão de estudos sobre Karma Yoga, né? Selecionamos 4 versos da Bhagavad Gita sobre Karma Yoga, que eu considerei assim bastante representativos da ideia do tema. E agora sugiro que vocês leiam todo o capítulo. Todo o capítulo é bem bonito também. Vocês podem ler, às vezes não precisa ler os comentários, né, extensos, assim, que às vezes são muito extensos. Quem não tem tempo, pode ler só a tradução dos versos, tá bom? E aí, é, eu já fiz aqui, já olhei o calendário. Na semana que vem, sem interrupção, a gente já começa o tema Jnana Yoga, tá bom? Aí temos mais 4 encontros sobre Jnana Yoga. Depois, férias, eba! Aqui é muito bom, esse curso é muito bom. De 2 em 2 meses tem férias, né? O sonho de toda criança, tá bom? Então vamos para o nosso canto. Vamos já determinar quem vai cantar? Deixa eu ver aqui. Acho que a Solange podia cantar hoje, que ainda não cantou. A Carla também parece que não conseguiu na semana que vem, não foi? Semana passada, né? Oh, meu Deus! De novo não estou te ouvindo, Carla. O que acontece? Por que você não quer falar conosco? Que estava aqui organizando quem é que vai cantar hoje, eu tinha pensado em você e na Solange, tá bom? Veja aí, se você conseguir, muito que bem, tá bom? Será sempre um prazer. Então, vocês já sabem bem, vamos aqui adotar um processo que é muito conhecido no yoga, Svadhyaya, né? Nós entendemos comumente Svadhyaya como autoestudo. Mas é muito interessante que eu estou escrevendo sobre isso, né, para o simpósio que a gente vai fazer em Nova Gokula. Quando você consulta o dicionário Monier-William, que é muito bem conceituado, talvez o mais conceituado de todos, quando ele vai definir Svadhyaya, praticamente ele só fala em recitação e repetição das escrituras, né? Praticamente é o é como se define. Então, pela tradição, Svadhyaya é cantar os mantras, os textos sagrados, em geral para si mesmo. Aí vem a ideia de pelo dicionário. Opa, Adhyaya, a ideia de leitura, inclusive, Adhyaya não tem só a ideia de estudar, que é um significado da raiz adhi, que é estudar. Mas adhyaya, o substantivo também, além de estudo, e principalmente os primeiros significados, estão relacionados com, de novo, a leitura, com ouvir da boca do mestre, assim também que o dicionário define, tá? Então está muito ligado a uma tradição oral de repetição e recitação de mantras e textos sagrados, do canto védico, etc, etc, tá? E Svadhyaya não é pouco, né? Ele é um dos niyamas do yoga e Patanjali, o autor da obra, chega a dizer que pelo
Svadhyaya, o encontro com a divindade adorada. Então, isso não é nada pouco, né? Por se recitar os mantras da divindade, por exemplo, você vai se encontrar com a divindade. Essa é uma análise também, bem interessante. E é isso que a gente faz aqui, tá bom? Essa prática milenar que eu acredito demais que funcionou para mim, que funcionou por uma tradição de milhares de anos, né? Então eu recomendo e estimulo que vocês façam isso. Ouçam com atenção, repitam, né? Fazemos isso algumas vezes, depois alguns aí vão cantar. Kayena manasa buddhya Kayena manasa buddhya Kevalairindriyairapi Kevalairindriyairapi Yogina Karma Kurvanti Yogina Karma Kurvanti Sangam Tyaktvatma Shudhaye. Essa linha aqui é mais exigente, né? Então vou entoar bem lentamente. Sangam Tyaktvatma Shudhaye. É, deixa me ver aqui. Carla, como é que tá Oi, aí a me sua... ouve? Opa! É assim, temos que escolher. Ou a gente vê ou a gente ouve. Peraí, não, eu consigo colocar a câmera no celular Não, também. mas Vou se desligar não a der, câmera. também não tem problema, tá? Tranquilo, peraí. Quê? Fala agora, fala agora. Tá me ouvindo? Ah, agora sim, agora sim. Tá bem. Então, eu vou entoar pela última vez. Aí Tá. tentem pegar a melodia, né? Faz parte também. Em sua Swadhyaya, não é só a fonética, que é muito importante, mas também a melodia. É claro que isso aqui não é uma melodia védica, rigorosa, imutável, mas é um treinamento para o ouvido, tá bom? Então eu vou repetir uma última vez, e aí Solange e Carla vão cantar hoje. Kayena manasa buddhya Kevalairindriyairapi Yogina Karma Kurvanti
Sangam Tyaktvatma Shuddhaye. Então, quem quer começar aí, levanta a mão. Eu posso ir, Prabhu. Vai lá. Um momentinho, só que tá passando um carro de som aqui. Passou. Vamos lá. Kayena Manasa Buddhya Kevalam Indriyairapi Yoginaha Karma Kurvanti Sangam Yaktivatma Shubhaye. Muito bom. Solange. O desafio é esse ritmo, né? Vamos lá. Desculpa, eu sei. Mas fique à vontade. E essa Cayena Manas, né? Lembra o canto, aquele final que a gente faz, né? Cayena Manas Sarvendia, né? Uhum. Uhum. Você quer Cai... que eu cante mais? Quer que eu cante mais uma vez? Não, vai tranquilo. Tá tranquilo? Então tá bom. Cayena Manasa Buddhya Kevalaidindriyairapi Yogina Karma Kurvanti Sangam Tyaktva Shuddhaye. Muito bom. A turma aí tá de parabéns. Essa turma tá muito Mas o bem. ritmo é um pouco diferente, né? Tudo É, bem. mas é porque vocês estão habituados, às vezes, com uma melodia, né? E fica realmente aquilo. Se a gente tem uma melodia fixa já na cabeça, é difícil. Eu mesmo tenho essa melodia que eu uso muito, entendeu? Então, realmente, se você me lançar um desafio de uma outra melodia, eu também vou ter minhas dificuldades. Mas isso aí não é tão rigoroso quanto o canto védico, que tem uma melodia muito precisa, etc. Os shlokas das epopeias existem, não tem um rigor. Ele não tem esse rigor, né? Aí tem Para mim está um pouco cortada a chamada do professor, para vocês também? Ou é minha internet? Opa, Eu também Justo, estou ouvindo. justo eu que não podia cair, caí, né? Mas não, é mas eu sempre Tá, tudo bem. ele saiu, mas acho que vai voltar. Agora eu fiquei na dúvida se a minha conexão está instável. Acho que, Marcos, acho que eu vou. Tu me pede Tá? para gravar também, Marcos? Não, na, Eu vou na te verdade, passar. teve várias conexões que caíram. Eu acho que foi meio geral. Tá, pode ser que deu um negócio no. Ah, o E eu professor acho que também deu caiu. alguma coisa no aplicativo mesmo do Zoom, que caíram várias pessoas ao mesmo tempo. Ah, tá. eu pensei que era a inspetora que tinha me deletado. Se comportou mal. Ok, então vocês cantaram muito bem. Vamos ver aqui alguns elementos fonéticos para ajudar na pronúncia. O primeiro aqui, se vocês repararam, né, a gente junta esse som aqui, né?
Kevalairindriyairapi. Lembre-se, né? Aquela regrinha eu já falei. Palavra termina com consoante. A seguinte começa com vogal. Junta. Tem que juntar. Tá bom? Por uma questão de métrica poética, né? E da regra de Sandi. Tá certo? Esse Hzinho aqui com ponto embaixo, né? Já falamos sobre ele em outras ocasiões. Muito precisamente, você pode entoá-lo como uma aspiração. Yogina Karma Urvam. Você pode pronunciar assim, seria o super clássico, ou o que vem acontecendo já há séculos, segundo os estudiosos na Índia. Já há alguns séculos na Índia, isso aqui, o H com ponto embaixo, no meio de uma frase, ele aparece mudo. Porque ele é quase mudo, né? Yogina, karma. É muito sutil. Então, existe essa tendência, né, do que é sutil, de, às vezes, de desaparecer. Então, super corretamente, yogina, karma kurvanti. Ou yogina, karma kurvanti. Ok? Ahn, que outra dica eu tenho para dar aqui? Fonética. Para a turma nova só, né? O G, ele é sempre pronunciado como uma gutural sonora. Então, GI, ele tem som de GI e não de GI, como em português, né? Então, isso aqui é GI. Por que que é GI e não GI? Preste atenção. Faça aqui, vamos fazer aqui uma oficina. Se você perceber aqui o movimento, que isso é um som gutural, é um som da garganta, né? Gutural quer dizer da garganta. Então, se você pronunciar ga, ge, gi, go, gu, você vai perceber que tudo foi vibrado aqui na garganta, nessa parte aqui do aparelho fonador. Ga, ge, gi, go, gu. Se você falar G, G, perceba como houve uma alteração do ponto de articulação. Ele vai lá para o palato, ele vai lá para o céu da boca. G, 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 Go, Gu. Ao passo que você fala Ga, Ge, Gi, Go, Gu, tá tudo aqui. Tá, que... E da mesma maneira, a gutural surda. A gutural sonora é o G. A gutural surda é o K. Ka, que, ki, ko, ku. Tá tudo aqui. A passo que eu falo ka, se, eu já alterei o ponto de articulação. Se, si, não está mais aqui. Por isso que em sânscrito é sempre no ponto de articulação. Ka, que, ki, ko, ku, ga, ge, gi, go, gu. Como toda criança adoraria que fosse, né? Toda criança fala assim, quando ela tem o primeiro contato com a língua. Por quê? Porque isso é um natural lógico. E o sânscrito tem essa característica de ser uma língua muito lógica. Tá bom? Então, são dicas homeopáticas, né? Eu não fico aqui, porque analisar toda a fonética desse verso levaria uma aula inteira. Então, eu sinalizo aquilo que é mais, onde devemos ter mais atenção. Porque o resto basta ouvir e repetir, não é tão difícil. Mas alguns detalhes eu dou. Antes de abrir para Sundarang, deixa eu ver só se tem mais alguma coisa que eu gostaria de acentuar aqui nesse verso. Não, vai cair lá para trás, eu acho. Ok, eu acho que está tudo bem. Fala, Sundarang, pode perguntar. Oi, professor. Não, é uma curiosidade só. Acaso o senhor sabe por que que na língua portuguesa teve essa modificação? Que o lógico realmente seria o gageri, gogu. E Seria nossa Ele é língua totalmente lógico.
Isso foi mudado já nas línguas neolatinas, né? No latim você também falava diferente, né? No latim você também pronunciava dessa forma. Então, por exemplo, você tem cirurgia, né? Cirurgia. E da mesma origem etimológica, você tem quirologia. Quiro e Ciro. Quirologia, ou quiro quer dizer a mão, né? Só que em quirologia se manteve a pronúncia antiga do latim, quiro, quiropraxia, etc. Já em cirurgia já foi alterado. Então, basicamente, o que acontece é que na passagem do latim, ou dessas línguas clássicas, né, o sânscrito, grego e latim são línguas aparentadas, né, são línguas parentes, com muitas semelhanças. Da passagem dessas línguas para as línguas posteriores, contemporâneas, houve essas mudanças, porque às vezes as pessoas não sabiam falar direito, né? Por exemplo, escrevia CI, mas se falava que. Mas às vezes as pessoas comuns não sabem, assim, e naturalmente assim as coisas acontecem, né? As mudanças na língua, elas acontecem muito com o domínio público, porque a língua é um bem de domínio público, né? Então acaba imperando aquilo que a maioria fala. Então, com isso, as coisas acabam mudando aos poucos. Mas é interessante a gente fazer esse rastreio, né? Porque lá no latim você ainda via essa pronúncia sendo assim. Tudo bem? Eu não quero falar para ninguém, mas vou falar aqui, ó. Eu vi a Sundarang lá no Carnaval de Nova Gokula. Eu vi você estava lá, que eu vi você pulando lá no Carnaval, viu? É sim, mas eu fiquei esperando o senhor vir também. Pois é. Fala, tá vendo? Eu não fui porque depois vão tirar foto minha e vão divulgar na internet, entendeu? Aí, o professor lá pulando carnaval, tá vendo? Ok? Então, umas noçõezinhas aqui de fonética. É, Vamos analisar alguma coisinha aqui do Sandy. A mesma dica aqui que juntou, né? Tem essa outra alteração também. A palavra termina com H, chamado Visarga, né? Kevalai ou Indriai, ambas terminam com H com ponto embaixo. Mas como elas são seguidas por uma vogal, e toda vogal ela é sonora, o que acontece? Esse som aqui que era surdo precisou se transformar na sua correspondente sonora. Essa é assim a explicação bem aprofundada da matéria. Uma coisa é você memorizar simplesmente que antes de vogal é sempre R, né? O H sempre transforma em R. Pronto, acabou. É fácil isso. Agora, a explicação, porque tudo tem uma explicação até científica, fonética, perfeita, é que sempre deve haver, pela regra de Sandy, os sons sempre devem combinar. Então, é sonoro com sonoro, né? E aqui temos um outro caso, ó. Yogina karma. Por que que aqui se manteve? Por que que aqui não se tornou yoginar? Porque aqui é surdo. O som K é surdo. Ele não vibra. Surdo quer dizer que ele não vibra. Esse fonema sozinho, ele não vibra as cordas vocais. Por isso, esse aqui, que também é surdo, aí fica sem alteração. Então, é sempre assim, surdo com surdo, sonoro com sonoro. Porque não dá para você combinar surdo com sonoro, né? Naturalmente, é uma coisa natural do aparelho fonador. Ele faz isso automaticamente, tá bom? Ele faz essa combinação eufônica, agradável para o ouvido
naturalmente, sem a gente nem precisa. O incrível é que existe uma explicação, né? A gente nem estuda isso aqui no Ocidente, mas esses caras aqui eram tão geniais que eles sabiam o que estava acontecendo, né? Depois, mais duas regrinhas que são aquelas duas mais fáceis, as duas mais fáceis da regra de Sandy. Depois eu abro para a pergunta aí. M seguido de consoante vira M com pontinho em cima, tecnicamente chamado anúsora, quer dizer um som nasal. Sangan, ok? Virou nasal. E aqui, dois As que se encontram, vira sempre um A longo. Regra. Essas são as regras mais fáceis de todas, tá bom? Elas aparecem tanto e são tão simples que facilmente vocês memorizam. A com A, qualquer que seja o A que se encontre, vira um A longo. E M seguido de consoante, recebe um pontinho, vira nasal, se chama anúsura. Se é seguido de vogal, permanece M e a gente junta os dois sons. Certo? Pergunta. Eu vi alguém, em algum momento eu olhei de relance e vi uma mão levantada. Eu levantei a mão para Bu. Deixa eu abrir a câmera do celular. Na verdade, é algo bem simples a respeito do som da consoante muda K. Eu percebo que numa palavra iniciada por essa consoante, como no caso da palavra karma, por exemplo, então eu tenho karma, né? O K me parece que ele é até bem pronunciado. No meio de uma palavra como essa Batman, Batman, me parece que, como ela está no meio da palavra, ela é um pouco menos pronunciada, por assim dizer, do que quando ela está no início de uma palavra. É como se ela morresse na boca. Que é Batman. Eu, tipo, vou pronunciar, mas ela fica meio que presa e esse som da consoante não me parece tão claro. É isso mesmo? Olha, eu diria que a sua impressão está correta, mas a explicação é outra, eu acho. Eu entendo assim. Veja bem, aqui, ó. Kevalaya, Karma, Kurvanti. O que acontece? Temos três palavras aqui com K, que inclusive a gente poderia chamar isso de uma figura de linguagem, né? A literação, a repetição de um fonema. Só que eles estão apoiados na vogal. E toda vogal, ela tem essa força, né? Ela tem esse peso. E aqui você tem um K mudo, né? Por isso que ele parece tão fraco, né? E a Vatman. Por quê? Eu tenho que tomar muito cuidado de não pronunciar nenhuma vogal aqui, porque senão eu vou colocar uma sílaba métrica a mais. Se eu pronunciar yak, tiactua, tiactiva, vou ter mais sílaba métrica. Então, isso aqui tudo, ó, as sílabas métricas aqui na poesia sânscrita é muito fácil, é mais fácil do que na língua portuguesa. Porque basta você contar as vogais, entendeu? As vogais simplesmente são o núcleo da sílaba métrica. Então, se você conta a vogal, uma vogal, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso aqui é um shloka. Um shloka é uma estrofe composta por dois versos de 16 sílabas métricas. Então, tem 8 cada. Isso é um Tem todo shloka. sentido, porque isso explica a falta, por assim dizer, de sonoridade, né? Isso, ó. Percebe que, olha só, isso aqui é uma sílaba. Piá. Sim. Aqui temos uma semivogal, né, bem fraquinha. Piá. Aqui, ó, é outra sílaba métrica.
Vá. Então você tem que pronunciar todas essas três sílabas. Isso aqui seria o que nós chamamos de tritongo, né? Não, não, tritongo é vogal. É um encontro de três consoantes, bem complexo para nós, né? Acho que na língua portuguesa nem sei se existe isso. Vá, vá. Então, por isso que ele tem essa sonoridade assim tão fraca, né? Porque não caberia tudo isso numa sílaba métrica. Porém, eles devem ser bem pronunciados. Você não pode engolir nada. O que vai acontecendo é que na passagem dessas línguas clássicas para as línguas modernas, as pessoas não têm essa sutileza e essas coisas vão se perdendo. Ou então elas vão acrescentando coisas, né? A língua portuguesa é uma língua muito vocálica, como o japonês. O japonês é mais vocálico ainda. Quando a gente quer imitar o japonês, a gente coloca vogais nas palavras. E as línguas neo-sânscritas, neo-latinas também têm essa característica. Então, por exemplo, priti, priti, em sânscrito, é amor. Já no bengali, piriti. Eles acrescentaram uma vogal. Bhakti, bhakati, no bengali. Então, existe a tendência no português e em todas as línguas modernas de acrescentar vogais, vocalizar a língua. Porque realmente isso aqui é sutil e difícil de pronunciar para uma pessoa que não é muito culta. Uma criança tem essa tendência de vocalizar. E eu diria que nós temos uma sociedade de pessoas pouco cultas, assim, que tem uma mentalidade mais ou menos como de uma criança, que tem dificuldade com essas coisas, e aí a gente faz essas transformações, né? Então, sua pergunta é muito Perfeito, interessante, Prabhu, gratidão. imagina. Regiane, né? Eu tenho uma dúvida sobre essa mesma palavra. Eu acho que todo mundo já deve saber aqui, mas como eu não sei, eu tenho que perguntar. Eu já ouvi várias vezes pessoas pronunciar o som do V aqui, né, precedido por uma consoante com som de U. E nessa palavra aqui, o senhor pronunciou Vatma. Eu queria saber quando ela fica com som de U e quando ela permanece com som de V. Também é uma pergunta, até uma pergunta clássica. O V, vamos fazer assim, ó, uma forma bem simples mesmo, bem correta. Se você sempre pronunciar o V como V, acabou. Nunca como U. Porque em sânscrito, não temos. Aqui, curvante. U é U e V é V. U é U e V é V. Acabou. Entende? Então, você sempre pronunciando como V, você tem menos riscos de errar. Tá bom? É claro que aqui, por exemplo, né, no início de uma palavra, ele é sempre difícil. Quando ele é precedido de consoante, nós temos muita dificuldade de falar sva, sva, ou svami. Temos muita dificuldade. Então, o que acontece também, já não é de hoje, há séculos, nas línguas, todas as línguas neo-sânscritas, o V precedido de consoante tem o som de U. Por isso, inclusive, foi transliterado na língua inglesa como W. Swami, por exemplo, né? Então, você sempre vai ver isso, tá bom? Mas isso aí é uma tendência já mais moderna. O sânscrito super clássico, V é V, diferente do U, porque em sânscrito é uma regra que cada letra representa só um som, não representa dois sons. É uma regra absoluta da língua. Cada grafema, que é a escrita de uma letra, só representa um fonema. Então, isso aqui é U e isso aqui é V. Então, se você pronunciar sempre V, você vai estar falando um sânscrito super clássico. Porém, eu gosto sempre, eu acho que é importante, aprendi isso com o meu professor. Nós temos que conhecer as variantes da língua
e saber usá-las apropriadamente em cada ambiente, porque em cada ambiente a gente fala a linguagem de uma maneira. Você não fala da mesma maneira como quando você é professor, ou quando você está falando com seus amigos, ou quando você está falando em diferentes ambientes, você fala de diferentes maneiras, e é importante isso, ter essa noção das variantes da língua. Então, se você está falando sânscrito com pessoas muito cultas, como aqui no caso, é a ideia, né? Formar um grupo de pessoas cultas da língua, então a gente sempre vai fazer essa diferença. Mas se você estiver falando, por exemplo, com uma pessoa comum, né? Então você vai falar Swami, por exemplo. Não precisa falar Swami. E a pessoa vai falar, o que que você está falando? Né? Então fala Swami. Então depende, a gente conhece as variantes da língua para saber usar em cada ambiente. Tá bom? Mas a regra absoluta, recapitulando, V é V, U é U, são diferentes. Vamos lá, gente, senão a gente vai ficar só na fonética hoje. O melhor está por vir, eu sempre falo, melhor de tudo é a mensagem, né? Então vamos lá, vamos um pouco mais rápido aqui com as palavras. Caiena vem de caia, que quer dizer corpo, mas mais etimologicamente quer dizer o tronco de uma árvore. Mas aí foi utilizado também para o corpo. E ena aqui, essa terminação ena, é o que eu já falei para vocês, ela se transforma, ela é uma terminação que indica a sua função. E para nós é uma preposição. Caiena é literalmente com o corpo, né? É como se eu mudasse a ordem em sânscrito. É como se eu falasse corpo com, por exemplo, corpo com, né? Eu coloquei uma terminação lá no final. Caiena, é com o corpo. Manasá vem de man, que é pensar, daí você tem a palavra manas, que é a mente, e manassá tem a mesma função aqui para indicar com. Manassá, com a mente. Tá bom? E buddhi, buddhya vem de bud, que é despertar, daí você tem Buda, o desperto, né? Aquele que despertou. E daí você tem o substantivo buddhi, substantivo feminino, buddhi, inteligência. Buddhya com a inteligência. Então, aqui vocês podem fazer uma observação. Kayena, por ser uma palavra masculina, a terminação é ena. Manasa e buddhya, por serem palavras neutras e femininas, a terminação é alongo, mas a função é a mesma, é com. Ena ou alongo no final, ambas me indicam com. E aqui, continuando, é a mesma coisa, está no mesmo caso. Kevalair, Indriyair. Kevalai ah, vem de Kevala, que quer dizer único. Kevalai significa com, com. Outra possibilidade de Kevala é algo assim que é puro, sem mistura, né? Porque Kevala é algo único, que não é misturado. Por isso tem essa ideia secundária de puro, algo que é puro, por exemplo, uma água pura, uma água Kevala, entende? Uma água Kevala, uma água que não tem mistura, uma água que só tem uma coisa, né? Isso é Kevala. E daí você tem a Caivalha ideia. é dessa mesma raiz? Caivalha? Caivalha é dessa mesma raiz? Sim, sim, Kaivalya, você lembrou exatamente o que eu lembrei na mesma hora, eu lembrei na mesma hora. Kevala quer dizer único, assim, o seu sentido mais etimológico, único. E daí você tem a palavra derivada, Kaivalya, que é uma derivação.
E a derivação ela é sempre feita de uma forma lógica também. Eu já falei isso aqui em outros encontros, né? Existe sempre uma forma totalmente lógica, né? O A breve se transforma no A longo, e às vezes ele depois, quando ele se alonga mais, ele recebe um R. O I, quando ele se alonga, primeiro ele se transforma no E, depois no AI. O U, quando ele se alonga, ele se transforma no O e depois no AU. Então é tudo muito lógico, assim, o crescimento de uma palavra, né? Porque a palavra nasce de raízes monossilábicas e ela vai crescendo quase que organicamente, assim, né? Vai acrescentando. Então existe uma forma sempre lógica para isso acontecer. Então aqui, o E, que provavelmente eu não encontrei aqui uma raiz, mas provavelmente deve vir de uma raiz com I. Aí quando ele aparece na sua primeira expansão é o E. E a sua segunda expansão é o I, que vai dar Kai Valia. Que a gente traduz muito como a libertação do ciclo de repetidos nascimentos e mortes, mas que também é muito traduzido como o isolamento. Também se traduz como isolamento. Mas que, de acordo com a tradição, é a mesma ideia, quer dizer, o isolamento da energia material, né? O ato de se isolar, de se separar da energia material. Isso é o que vem a ser Kaivalya. Tá bom? Depois, seguindo aqui, Indriyair, já expliquei no encontro passado, Indriyai vem de Indra, que é o rei dos céus, né? O manda-chuva também. E daí você tem Indriyai, que é os sentidos, e Indriyair com os sentidos. E aí você sempre vai fazer essa observação. Quando palavras terminam com da mesma forma, isso significa que elas devem estar correlacionadas em ideia. Então aqui você tem um substantivo e um adjetivo, né, com sentidos puros, com sentidos não maculados, com sentidos não misturados. Literalmente é isso. E depois temos uma palavra aqui que não declina, que é api, que significa significa também, significa mesmo, significa embora. Depois a gente analisa isso aí. Yogina, palavra conhecida nossa, da raiz yud, unir. Daí você tem a primeira transformação, yoga, né? A prática de união, ou a união. Aí depois você tem a segunda derivação, o yogin, o praticante de yoga. Depois você tem a feminino, yogini. E aqui o plural, yogina. Aqui já é o plural. Os yogis, plural masculino. Tá bom? Karma vem de kur, quer dizer fazer, palavra já conhecida nossa, falei para vocês semana passada, deu o verbo criar em português. Muitas palavras aqui. Karma, ação. Kurvante, da mesma raiz, kur, fazer. Daí você tem, daí você tem o verbo conjugado, kurvanti, né? Realizam, fazem, executam, com várias opções. Então, o ti é a terminação da terceira pessoa do singular e o anti do plural. Então, curvati é ele, né? Ele faz. Curvanti, eles fazem. Tá bom? Sangam também apareceu no verso passado, vem da raiz sant, apegar-se. Daí, sangam, apego. A mesma expressão, inclusive, aqui, né? Apareceu no verso passado. Tyaktva. Tyaktva é a forma absolutiva do verbo tyaj,
que é deixar, abandonar, deixar para trás, etc. E daí você tem Tyaktva. Tyaktva, após, como eu falei, aí tem sempre uma sequência temporal. Primeiro, após deixar algo, após abandonar algo, você vai fazer outra coisa. Atma, a palavra Atma, tão conhecida, ela vem da raiz An, que quer dizer respirar. Daí você tem Atma, que a gente pode traduzir como a alma, a nossa partícula espiritual, né, que nos anima, etc. Porém, aqui ela está sendo usada de uma forma um pouquinho diferente. Ela também é usada como um pronome reflexivo, que em português equivale ao alto, né? Então, quando eu uso Atma, então é quando a ação do verbo recai sobre a própria pessoa, por exemplo, né? Vai no caso aqui, purificar-se. Atma Shud, purificar a si mesmo, certo? Então, daí você tem Atma como um pronome reflexivo que em português cai muito bem alto, né? E Shuddha, e vem da raiz Shud, purificar. Daí você tem aqui a palavra que é Shuddhi, é um substantivo feminino, purificação, Shuddhi, purificação. E esse Aye significa, é uma terminação que significa para purificação, para purificação. Essa terminação chamada dativo em sânscrito, ela cria o objeto indireto ou o complemento nominal, como no caso aqui, que é representado por essa preposição, a ou para purificar, para, no caso aqui, purificação. Alguma dúvida? Sim, Ieda. Professor, uma curiosidade, aqui o yogná é o plural masculino. Como seria o feminino? Feminino deve ser yognya. Nia. É, Uhum. porque o feminino você conhece, né? Já está difundido, um pouco difundido. Yogini. O I longo e o A longo no final, eles indicam o feminino de uma palavra, tá? É quase que uma regra, é quase que regra. Na verdade, é uma regra. É que às vezes ela nos confunde um pouquinho, porque as outras terminações nos confundem. Mas o I longo e o A longo criam o feminino, tá bom? Então, por exemplo, eu digo Krishna. Krishna. É um nome próprio. O feminino desse nome, Krishna, é a mesma coisa, só que com A longo no final. Krishna, Krishna. Ram, Rama, a deusa Rama, né? Que é diferente de Rama. Mas é a mesma coisa, eu sempre explico que é como eu digo em português, Paulo, Paula. Paulo, Paula. Fiz uma pequena mudança ali, criei o masculino e feminino. E aí você pode ver que esse O e esse A que me indicam masculino e feminino em sânscrito, em português, vem lá do sânscrito. Porque o A breve, ele soa como O. Até hoje na Índia, o A breve, em muitos casos, ele se transformou no O, né? Na Bengala, especialmente, você vai ouvir a pronúncia Ramo, Krishno. Realmente, eles falam O mesmo. Inclusive, se você ouve algumas gravações dos bengalis cantando o Mahamantra, eles vão cantar Hare Ramo, Hare Krishna. Eles realmente falam assim. O A breve eles se transformaram no O, e isso chegou nas línguas neolatinas também, com o A breve se transformando no O e o A longo no A.
Por isso, Paulo, Paula. É como se fosse Krishna, Krishna. Rama, Rama. Tá bom? Então, e o feminino dessa palavra aqui, tenho quase certeza, tá? Porque são, como eu já falei para vocês, cada palavra tem 81 declinações. E existem, e existem 300 mil declinações, né? Então, às vezes é difícil lembrar de todas, mas eu acho que é assim. Yogini. Mas eu vou confirmar para vocês depois da aula, eu faço uma pesquisa, tá bom? Tudo Gratidão, bem? Tudo bem, turma? Desculpa, Arthur, não deixei você fazer uma pergunta, né? Eu acho que em algum momento você levantou a mão e depois eu me distraí, agora que eu lembrei. Sim, sim. Eu fiquei com uma dúvida sobre os versos em sânscrito. Se haveria uma diversidade tão rica igual acontece em línguas latinas, neolatinas, em ter verso de sextilha, dodecassílabo, verso alexandrino, algo nesse sentido, de você ter vários formatos de organização de estrofes. Olha, eu sou suspeito para falar, né? Porque assim, eu tenho uma paixão, né, pelas coisas da Índia, né? Da Índia antiga, especialmente, tá? Eu faço questão de deixar claro que a Índia de hoje, ela não é uma referência absoluta da Índia antiga, porque foram 1000 anos, pelo menos, a Índia vem sendo invadida há 2500 anos, mas há 1000 anos, nesses 2500 anos, muitos invasores entraram e saíram da Índia, tal, saquearam, foram embora e tal. Mas há 1000 anos, pelo menos, a Índia foi dominada por impérios estrangeiros. Então, são quase 1000 anos de domínio islâmico e quase 500 anos de domínio europeu cristão, né? Então, domínio islâmico e domínio. Então, muita coisa da cultura em geral foi alterada. Mas meu ponto é que eu sou assim um apaixonado pela cultura antiga da Índia, especialmente essa cultura diante dos invasores, antes dos domínios, o que realmente a gente vê por todos os aspectos que ela é maravilhosa. Se você analisar, eu não sou um estudioso de grego e latim. Já estudei assim por alto, mas não sou um especialista de forma nenhuma. Mas se você reparar, há um empobrecimento dessas línguas. E há um próprio empobrecimento dentro da própria língua sânscrita. Porque se você estudar o sânscrito védico, que é o sânscrito anterior ao chamado sânscrito clássico, que é o sânscrito das epopeias, ele é mais rico que o clássico. O mais antigo é mais rico. Existe o subjuntivo que não existe aqui no clássico, e existem muitas formas mais ricas no védico que nem tem no clássico. Então, assim, é uma observação minha. É claro que os linguistas não aceitam isso, né? Os linguistas contemporâneos têm um tabu sobre classificar línguas, né? Que eu até considero correto. Realmente não tem língua fácil ou difícil, toda língua é complexa. Mas se a gente for imparcial, você vai reparar que há um empobrecimento das línguas. Porque se você vai lá no sânscrito védico, que é o mais antigo de todos, ele é mais rico que o clássico. Você vai no grego, ele ele tem menos riquezas de formas do que tem o sânscrito. E se você vai no latim, ele tem menos ainda. Se você vai nas línguas neolatinas, aí toda a declinação casual desapareceu. E se você repara o fenômeno contemporâneo, né, então você vê alguns, talvez séculos aqui, né? A gente está falando de milênios, então séculos não é nada. A conjugação é eu, eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão.
Já como é isso no mundo contemporâneo, né? Eu tô, tu tá, ele tá, a gente tá, vocês estão, eles estão. Ou seja, repara que a literatura védica fala que em Kali Yuga, que é a nossa era, na verdade, ela é um empobrecimento da intelectualidade, não da tecnologia. A tecnologia, a gente vê a tecnologia se desenvolvendo muito, cada vez mais. Mas você não vê um desenvolvimento da intelectualidade. Porque a tecnologia, ela é cada vez mais simplória, né? O que é uma tecnologia? Um celular, uma coisinha que você só aperta um botãozinho, né? Não requer filosofia, não requer reflexão. Na verdade, quanto mais simples e intuitivo, melhor é a tecnologia, né? Uma coisa que até uma criança sabe fazer. Então a gente se desenvolve na tecnologia, mas eu acho que se a gente analisar, a gente não se desenvolve na intelectualidade. Pelo contrário, a tecnologia rouba a nossa intelectualidade. Eu sou de uma época que a gente fazia contas de cabeça. Inclusive sabia tabuada, que agora as crianças já não sabem mais tabuada. Por quê? Não precisa saber tabuada. Não precisa mais. Entende? Então, a tecnologia me rouba essa qualidade. Eu poderia fazer isso muito bem, mas a tecnologia me rouba isso. Né? Então, são visões de mundo interessantes que os linguistas não concordam, mas é a minha opinião, é a minha visão de mundo. Tá bom? Então, é isso aí. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu queria falar um pouco sobre isso, né? Sobre como eu diria, esse empobrecimento aí da língua. Tudo bem, Arthur? Ficou mais claro de entender agora, obrigado. Então, basicamente, toda uma tradição que era muito mais rica antes das conquistas, da instabilidade política. Igual como Sim, acontece na Pérsia. sim, 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 sim. Com certeza. Isso é um grande tópico, né? Tem um livro maravilhoso aí que eu li recentemente, The Golden Road, que fala muito isso, né? Eu tenho vários livros. The Glory of India, The Golden Road, The Wonder That Was India, né? A maravilha que era a Índia, as glórias da Índia, porque tudo isso foi roubado e perdido, né? Da Índia. Ok? Tudo bem? Vamos lá, então, para encerramento aqui, vamos fazer análise do verso. Então, nós vamos em busca de verbos, sempre. Quando começamos a analisar, quando queremos analisar. E isso vai valer muito para você desenvolver a análise. Por isso que dizem que estudar línguas clássicas é bom para entender as línguas contemporâneas, porque você aprende a analisar a frase. Porque nas línguas clássicas, sem analisar a frase, você não consegue entender o significado. Em português você até consegue, mas nas línguas clássicas não. Só que às vezes a gente lê, mas não entende, né? É isso que acontece com os alunos hoje. Eles são considerados funcionalmente analfabetos. Eles sabem ler, mas não sabem entender o que estão lendo. Por quê? Não fazem análise, que é obrigatório nas línguas clássicas. E a análise do significado da frase, ele depende sempre de buscar quem é o núcleo dessa frase. E o núcleo é um verbo. Então, qual é o verbo que está aqui presente, né? Estou olhando por alto aqui. Temos um verbo aqui, curvanti, que a gente chama de verbo principal, porque ele está no modo indicativo. O modo indicativo é o modo que dá os verbos principais. E temos aqui um verbo secundário, que é o yakva. Yakva. Também é um verbo, mas ele é um verbo secundário. Então,
Tudo gira em torno do verbo. A gente busca tudo em torno do verbo. Realizam, né? Executam, agem. Quem? Quem realizam? Os yogis. Os yogis realizam. Então, o sujeito está aqui. Inclusive, ele está no... Esse é o caso sujeito. Então, ele está no caso sujeito. Então, ele é o sujeito desse verbo. Que a gente começa assim, fazendo perguntas por verbo. Quem realiza? Os yogis. O que eles realizam? Realizam ação. Esse é o núcleo de esse texto. Todo esse texto se resume nisso aqui. O resto são complementos e adjuntos. Se a gente aprende a fazer isso, que a gente chama de análise sintática. Se a gente aprender a fazer isso, a gente começa a entender as falas. E veja bem, é simples. Os yogis realizam, executam ação. Existe sempre um comentário os grandes estudiosos, os grandes mestres fazem um comentário. E esses yogis aqui, está implícito que são os karma yogis, que é o tema do capítulo 5º. Né? O capítulo 5º fala sobre o karma yogi. Então, esses yogis aqui são especificamente os karma yogis. Então, os karma yogis realizam ação. Agora, quais são os complementos disso? Aqui temos uma série de complementos. A gente chama isso aqui de caso. Todas essas palavras aqui estão no caso instrumental, que é por meio do qual a pessoa realiza a ação. Então, aqui, elas realizam a ação como? Com o corpo, com a mente, com a inteligência, mesmo com os sentidos purificados, puros, não misturados, assim, com sentidos puros, é o que está literalmente dizendo aqui. Tá? Então, isso tudo é um complemento de como elas realizam. Né? Aqui é quem realiza, aqui é o que realiza, e aqui é como realiza. São perguntas que a gente faz para o verbo. Quem realiza? Os karma yogis. O que eles realizam? A ação. Como eles realizam a ação? Com a mente, com o corpo, com a mente, com a inteligência e até mesmo com os sentidos. Aí aqui temos mais um complemento. É uma ideia complementar, temporal, que eu falei para vocês. Sangantyatva, que apareceu lá no verso anterior igualzinho. Sangantyatva. Quando que eles realizam essa ação com sentidos purificados? Quando os yogis realizam essa ação com corpo, mente, inteligência e sentidos? Quando? Após deixar de lado o apego. E aqui temos mais uma pergunta. Para quê? Atma Shuddhaye, para a autopurificação. Então você vê que uma análise sintática, ela ocorre dessa forma. Você aponta qual é o verbo principal, que deve estar, se falamos em língua portuguesa, ele vai estar no modo indicativo. Aqui também ele está no modo indicativo, que é aquele mais fácil. Qual é o modo indicativo? É aquele presente, pretérito, perfeito mais que perfeito, imperfeito mais que perfeito, futuro do presente e do passado, futuro do pretérito. Esses são os tempos do modo indicativo. Né? O modo subjuntivo é aquele já mais complicado, né? Que eu fizesse,
se eu fizesse, tal. É aquelas formas mais complicadinhas do verbo. E você tem também o imperativo, que é uma ordem. Faça isso, venha aqui, faça aquilo. Entendeu? Fazendo algumas lembranças aí para vocês do que é. Então, as formas nominais do verbo: infinitivo, gerúndio, particípio. Cantar, cantado, cantando. Tudo isso é secundário. Então, o subjuntivo, o imperativo, as formas nominais do verbo, elas são secundárias numa análise. Quais são os verbos, as formas principais do verbo? As formas no indicativo. Quais são as formas do indicativo? Presente, pretérito perfeito, imperfeito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do passado. Então, aqui, realizam no presente, do indicativo. Realizam, não é realizar-se, não é realizar, não é realizando, realizado, tudo isso é secundário. Tá? Então, se chama indicativo porque ele é um verbo que indica, que tem força. Por isso ele é o principal. E aí, em torno disso, eu vou buscando, tá bom? Então, eu vou recapitular e a gente encerra. Realizam. Quem realiza? Os Karma Yogis. O que eles realizam? A ação. Como eles realizam a ação? Com o corpo, com a mente, com a inteligência e mesmo com os sentidos. Quando eles realizam isso? Após abandonar, após deixar de lado o apego, em geral. E aqui a ideia sempre é do apego ao resultado da ação. Isso também está implícito em todo o contexto. E Atma Shuddhaye. Para quê? Com que fim? Para a autopurificação. Então, temos aí mais, agora, falando sobre a análise literária. Lembrei também aqui, observei aqui junto com vocês, né, essas aliterações, né? Manasa, Buddhya, Kevalai, Indriyai, Kevala Karma Kurvanti. Tudo isso são fonemas repetidos, né? Que em poesia é muito bonito, que se chama aliteração, essa repetição de um som, né? Que tem força também no significado, né? Os poetas usam muito isso. Então, por exemplo, existe em português, eu não vou lembrar agora, mas existe em português uma poesia sobre a chuva que usa muito essa sibilante sh, que é o som da chuva. Então, os poetas fazem muito isso, brincar com o som das palavras em relação aos seus significados, que é a onomatopeia também, né? Os sons, eles transmitem também estados de consciência até. Tem a ver com consciência de mantra, etc. E aí, falando um pouquinho aqui da mensagem literária, da análise literária, o ensinamento de Krishna para seu discípulo Arjuna sobre Karma Yogi em primeiro lugar, que os yogis, eles realmente executam a ação, como eu já falei, era um dilema de Arjuna. Arjuna estava nesse conflito, que é um conflito perene para todos aqueles que praticam, que um dia entram em contato com yoga. Normalmente ele vem depois dessa crise entre agir no mundo ou se esconder no monastério e levar uma vida pacífica, serena, meditativa. Quase todo mundo passa por esse conflito, que eu diria que é o conflito de Arjuna, que também quer abandonar o seu dever no mundo e ir meditar nas montanhas, ele propõe isso. Mas Krishna insiste, não. Os karma yogis, eles de fato realizam ação. E a ação deles é uma ação física, mental e intelectual. Isso é outro aspecto interessante, que na lei do karma não conta só as nossas ações sensoriais e físicas, né? Você bate em alguém e aí você tem
uma reação kármica, né? Você um dia vai receber essa reação por ter batido fisicamente em alguém. A lei do karma, ela rege não só os nossos sentidos e corpo, mas também as nossas ações mentais, as ações. A mente, ela não é só abstrata, ela é considerada material. Mais sutil, aqui tem uma ordem de sutileza, né? Os sentidos são mais, são, o corpo é o mais concreto, depois vem os sentidos, depois vem a mente, depois vem a inteligência. Agora, todos eles geram reação. Todos eles geram reação proporcional, né? Se você aflige uma pessoa, se você assedia uma pessoa moralmente, que é um assédio no nível mental, psicológico, você tem uma reação por isso também. Não é porque não é físico que não tem reação kármica. Ele pode ser psicológico, mas ele tem reação kármica. E ele pode ser intelectual também, porque às vezes as pessoas também abusam intelectualmente de outra. Pessoas inteligentes têm o hábito de abusar intelectualmente do outro, querendo impor a sua verdade, por exemplo, né? A sua compreensão de mundo, ela quer impor sobre os outros, que às vezes está errada, né? Às vezes a compreensão da pessoa está errada, mas às vezes ela impõe aos outros. É muito comum os intelectuais fazerem isso, né? Às vezes impõem certas ideias na sociedade, que é a ideia dele, né? Mas isso também gerará uma reação. Então, tem esse aspecto aqui interessante, que o karma ele envolve toda a dimensão do nosso ser, física, psicológica e intelectual, que deve ser usado na execução das ações e que essa ação deve ser precedida de um desapego, preciso me desapegar, e ela tem um fruto, né? Ela tem um objetivo, ela purifica o eu, tá? Aqui a gente não diria que ela purifica a alma, né? Ela purifica o eu. Ou a mente também. Alguns autores dizem que ela purifica o eu ou a mente, certo? Mas o eu acho que cabe bem, porque o eu já quer dizer tudo isso aqui, né? Tá bom? Então é isso, algumas análises aí para vocês. Aí, caso alguém tenha alguma pergunta, se não for muito escabrosa. Tudo bem, gente? Ok. Obrigada, professor. Eu tenho que sair. Então tá bom. Bom Encerramos. final de Na verdade, semana. nós já encerramos aqui. Muito obrigado Professor, pela presença. eu queria fazer uma Sim, pergunta. diga. Também poderia colocar, assim, em vez de os karma yogis realizam a ação, poderia também colocar um sinônimo, assim, os karma yogis realizam suas atividades. Poderia colocar também no lugar da ação? Com certeza, Atividades. inclusive, eu recomendo que vocês exercitem fazer uma tradução própria. Hum, Depois de entender bem, tenta entender bem o verso e tenta expressar com suas próprias palavras. Isso é um exercício excelente para quem quer dar um passo a mais, né? O primeiro passo é ouvir e o segundo passo é repetir. Mas não repetir meramente como papagaio. Ah, o professor falou assim, eu falo igual. Não, entende, tenta entender e tenta repetir com as suas palavras, mas também faz parte do aprendizado não alterar o sentido. Repetir com suas palavras. Sim, como você falou. Ah, posso falar, executar atividades? Pode, não mudou nada. Não mudou o sentido. Tá é. bom? Então, o exercício de traduzir é um exercício excelente para quem quer dar um passo a mais. Então, fica aí a sugestão. Ouve a aula uma segunda vez,
de fato entende, para e lê o verso até que você entende mesmo. E aí tenta dizer com suas próprias palavras. E aí um E mais grande uma exercício. pergunta, professor. Esse Kevalaí, o significado é purificado, né? Puro, né? Com- É puro ou purificado, como o senhor falou. Aí ele está se referindo só aos sentidos ou também ao corpo, à mente e à inteligência também? Ó, é fácil a gente analisar isso. Em sânscrito é muito legal porque é fácil. Você pode analisar isso pela terminação. Então, veja só. Ah, Ó, ele é o adjetivo e modifica esse substantivo. Veja só, ah, Sundar. Ó, em português eu sempre falo isso, sempre dou o mesmo exemplo. Menino bonito. Menina bonita. Meninos bonitos. Meninas bonitas. Isso se chama concordância em português. Não é? Concordância. Eu não posso falar menino bonita ou ah, menina bonita. Tem uma concordância, né? Que é a concordância de gênero e número. Então, entendi. menino singular masculino, bonito singular masculino. Então, ele sempre concorda. E a Ah, concordância é muito fácil, a gente nem precisa entender muito de gramática. Por isso que eu falo, a gente não precisa entender muito de gramática. Basta você olhar a terminação. Menino, bonito, menina, bonita, meninos, bonitos, meninas, bonitas. Então, quando tem a mesma terminação, significa que eles estão concordando. Então, aqui, ó, evalai, indriai. Então, eu sei que esse puros se refere aos sentidos porque eles estão concordando aqui, tá? E eu sempre dou essa dica, não precisa entender gramática. A gramática, eu insisto, a gramática ela é um estudo posterior, que a gente vai aprender gramática quando a gente já sabe falar uma língua. A gente só vai aprender gramática quando a gente já sabe falar a língua. Por isso que eu insisto, vamos recitar o texto, entrar em contato com o texto. Eu vou dando noções de gramática, você não precisa ficar pirado por causa disso, porque a gramática ela é muito natural e a gente capta naturalmente. E uma forma é você reparar as terminações. Uma criança, qualquer criancinha de 3, 4 anos falante de língua portuguesa, ela concorda corretamente, sem nunca ter estudado nada de gramática, ela vai falar menino bonito. Ela não vai falar menino bonita. Até uma criancinha que não estudou. Por quê? Basta concordar a terminação. Tá bom? Então fica aí mais a sua pergunta. Ajuda muito. Eu já trouxe isso em vários outros modos, mas isso aqui, essa observação ajuda muito. Prestem atenção nessas terminações, elas nos ajudam muito a entender. Tá bom? Tudo bem? Tudo certo? Então é isso, gente. Muito obrigado. Terminamos então essa sessão de estudos que é o Karma Yoga. Semana que vem, para quem quiser continuar com a gente, vamos continuar com o Yoga do Conhecimento, tá bom? Mais 4 versos sobre o Yoga do Conhecimento, estudando o capítulo quarto. Aqui estudamos o capítulo quinto. Na próxima sessão de estudos, estudaremos o capítulo 4. Tá bom? Versos do capítulo 4. Muito obrigado a todos vocês por sua presença, por sua audiência. Vocês me animam. Eu descubro tanta coisa com vocês, junto com vocês. Eu faço o meu estudo prévio, mas de fato é quando eu chego aqui é que baixo o santo, assim. Com vocês eu consigo entender tanta coisa, tantas compreensões me vêm na minha mente, na minha inteligência, que eu sei que é fruto dessa interação de professor e aluno. Ela é enriquecedora igualmente para ambos, tá bom? professor, mais uma última pergunta. Desculpe estar perguntando tanto. Essa
purificação, porque o senhor falou, né, que aí seria um objeto indireto. Para o quê? Para a purificação, o senhor falou, poderia ser Atman, ser eu, a purificação do eu. Agora, a minha pergunta é se eu aí seria o falso ego? Sim, poderíamos dizer que sim. Porque não, a Ah, gente não, a palavra Atma, em sânscrito, ela é usada, como eu falei, de forma muito rica, né? Ela significa alma, mas ela também é usada como esse pacote completo. Assim como eu digo também, né? O meu eu, às vezes eu uso eu como a alma, às vezes eu uso eu como esse eu iludido, né? Eu uso intercambiavelmente, né? Eu uso a palavra eu como, às vezes se referindo à alma, mas às vezes se referindo a essa minha situação, como você chamou, arrancar, essa minha situação iludida, né? Isso também é o meu eu, é um aspecto, é uma faceta do meu eu. Então, eu acho que aqui, acho não, né? Pelo contexto, fica evidente que essa autopurificação não é a purificação da alma, porque pelo Vedanta, já expliquei isso no encontro, algum encontro anterior, pelo Vedanta, os atributos da alma é pleno conhecimento, é pureza, é eternidade. Então, não tem o que purificar na alma, né? O que tem que purificar está no ego falso, como você falou, né? Nesse ahankara. Em sânscrito, existe o aham, que é o eu verdadeiro, e o ahankara, que é o eu falso. É esse que está iludido, né? Que está pensando que é esse personagem e tal. Então, fica evidente aqui que a purificação é, como você bem disse, eu não tinha pensado no termo ego falso, mas é o ego falso mesmo que estamos querendo purificar aqui. tá certo, obrigada. Imagina, excelentes perguntas. A todos um excelente fim de semana. Aproveitem sabiamente o fim de semana, tá bom? Obrigada. Obrigada, professor. Obrigada. Tchau, Obrigada, bom fim de pessoal. semana. Tchau. Obrigado. Bom dia a Tchau. todos. Todos Até já a Obrigada, estão próxima aula. convidados aqui para a próxima. obrigado, Até a próxima. professor, por todas as explicações.